Então, muito bom dia. Hoje é dia 25 de junho de 2023. É o nosso encontro 21 do Clube do Desenho e a gente está continuando o estudo dos pássaros que começamos em maio. E hoje a gente vai olhar para as asas e para os voos. E eu espero que vocês se sintam bastante animados para essa aventura. É sempre uma aventura, né? Então, sintam-se à vontade para fazer perguntas a hora que precisar, e também já combinei aqui, se tiver alguma coisa que não está funcionando bem em termos de apresentação, vocês me avisem, tá bom? Eu vou começar levando a gente lá para o PowerPoint, e deixa eu ver se eu consigo. Eu tenho que só um minutinho. Eu faço esse erro todas as vezes. Eu tenho que preparar antes de levar vocês para lá. Pronto. Agora já consigo. Vou dar só uma melhoradinha aqui também. Pronto, já fica mais bonitinho. Diminuir aqui. Muito bem. Só para a gente lembrar, nós falamos das qualidades do ar no encontro passado, e da gente lembrar sempre que os pássaros têm algo do ar, eles se relacionam com o ar. E quando a gente vai desenhar, muitas vezes a gente fica preso naquilo que é físico, na forma física do pássaro, e a gente esquece de trazer movimento, leveza, diferentes posições e movimentos. Então, da gente sempre ter como pano de fundo essa ideia de que os pássaros estão ligados com esse elemento que é o ar, que tem essa leveza toda, essa alegria do encontro com o movimento, com a liberdade em relação à gravidade, com a luz. E aqui a gente percebe o quanto que a gente já pode enxergar formas de pássaros escondidos nesses gestos das nuvens. Então, os pássaros são esses seres com essa capacidade, muitas vezes a gente tem inveja, de poder se ligar com o ar e com a luz. Eu queria trazer para vocês, como também um pouquinho de inspiração, do nosso imaginário como humanidade, a gente sempre associa a asa dos pássaros com os anjos e as asas de insetos com o reino das fadas. Então, acho bonito também a gente olhar o quanto que a nossa representação de anjos usa a asa dos pássaros, porque é isso que a gente vai olhar hoje. Então, achei que era bonito a gente ter como pano de fundo também essa ideia de como é que a humanidade, os nossos artistas, representaram os anjos, usando as asas dos pássaros. E nós vamos estudar direitinho como é que como é que essas penas se colocam nas asas, que nomes que elas têm, quais são as partes das asas. Esses são os artistas do Renascimento, com esses seres maravilhosos. Lembrando um pouquinho o roteiro, né, que a gente planejou para a nossa sequência de estudo dos pássaros. No encontro passado, olhamos bem direitinho, fizemos alguns exercícios dos pássaros em relação com o ar, olhamos para as partes do corpo do pássaro, como é que a gente podia esboçar, e olhamos um pouquinho para o esqueleto. A gente vai retomar um pouquinho isso, mas a gente vai agora olhar para o pássaro em movimento, entendendo um pouquinho da perspectiva e do discurso. E no encontro de julho, a gente vai olhar para bicos, cabeças, pés, tá? Então, relembrando, o pássaro, na verdade, ele é um grande ovinho.
Quando a gente vai trabalhar a forma do pássaro, a gente pode pensar em círculos ou ovinhos, como a gente tem aqui, olha. E ele é um ser que tem uma forma muito compacta. O que vai agora diferenciar, que vai trazer um pouco da pimentinha, vai trazer o gosto, né? São as asas e o movimento que as asas vão fazer. Claro, a gente vai ter pássaros que têm pescoços compridos e eles têm formas diferentes, mas em geral eles são bem concentrados na forma do. São as asas que vão trazer essa diferenciação. Então, hoje a gente tem a obrigação de olhar um pouquinho para a forma da asa, como é que é o esqueleto, qual o nome que essa cobertura de penas tem, porque é muito importante a gente poder depois reconhecer essas partes nas imagens que a gente vai estar olhando. Então, queria mostrar para vocês, primeira coisa, o braço do pássaro, né, que sustenta a asa, a gente já falou disso da outra vez, é muito parecido com o nosso braço, com o braço do ser humano. Então, tem um ombro, vai ter um braço, um cotovelo, um antebraço, um pulso, a mão e o lugar onde os dedos começam. Lembrando que a diferença agora é que a mão dos pássaros vai ser muito mais estendida do que a nossa. Essa é a mão do ser humano, essa é a mão do pássaro, né? A gente vai ter todo um conjunto de penas, que são as penas primárias, que vão sair dessa região aqui da mão. Então, aqui tem essa comparação do esqueleto, né, do braço humano, do braço do pássaro, e aqui achei também interessante da gente ver o braço do morcego também funciona assim, só que para o morcego, os dedos, eles realmente são prolongações que vão sustentar a asa. No caso dos pássaros, as penas se inserem na ossatura. Aqui é uma membrana, né, que envolve o osso. E aqui tem uma coisa importante. Olha, o ombro está dentro do corpo do pássaro. Então, aquilo que a gente enxerga como dobradura, né, das articulações, vão ser cotovelo, o pulso e depois onde os dedos começam. Então, é importante a gente saber que o ombro vai estar lá dentro, escondido. Aqui dá para ver um pouquinho também. Olha, ombro, cotovelo, pulso, começo dos dedos. E como é que isso se mostra aqui? Olha, aqui tem pontos, nós vamos usar bastante esses pontos agora nos nossos desenhos, para a gente poder localizar essas dobraduras, elas são muito importantes, e aqui para a gente entender aonde que forma que isso tem em termos de ossos. Então, dá para ver aqui, né? Ombro, cotovelo, pulso, começo dos dedos. Então, vamos dar um pouquinho nome aos bois? A gente vai ter, aqui, olha, vamos pegar em português. A gente vai ter a separação, a divisão da asa em duas grandes partes. O que seria aqui, nessa região, onde tem esses marrons e o azul claro? As penas secundárias. E aqui onde a gente tem esse triângulo, onde tem o azul mais forte, são as primárias. Aqui em cima a gente tem as coberturas. São penas de proteção para essas penas aqui maiores, que são importantes, que são as penas que garantem o voo. Então, a gente tem as grandes coberturas, as pequenas coberturas e as coberturas médias. A gente vai ter também o que seria as penas terciárias, que em alguns pássaros, como essa aqui, ó, esse pássaro aqui, essa asa, as terciárias, elas estão bem encolhidinhas, elas são bem pequenas. Mas nós vamos ter pássaros que têm asas mais longas, porque eles precisam planar. Então, aqui, essas terciárias vão formar quase que um outro
um outro quadradinho aqui. Então, a gente pode imaginar esses blocos, né? Quadrados e triângulos que vão formar a asa. Isso vai ajudar muito, muito na hora que a gente for desenhar. Uma coisa muito importante é também a gente perceber a direção das penas. Isso é fundamental para o nosso desenho ter alguma credibilidade. Então, aqui, na área das primárias, as penas vão sair em forma de leque. Elas não saem como está aqui, de um ponto só, elas vão saindo aqui ao longo desse osso, né? Mas elas vão fazendo esse gesto, olha, esse gesto de um leque. As secundárias e terciárias, elas vão ser paralelas, elas vão ser retinhas assim. Mas isso é bem importante para a gente não fazer, aqui nas primárias, penas paralelas, porque elas não são. Isso dá uma certa estranheza no desenho. Então, é bom a gente ter isso daqui na consciência. Eu estou contando um monte de coisa para vocês, depois a gente vai desenhar, isso tudo vai ficar mais interiorizado, tá? Então, eu só estou passando para isso chegar na consciência, e depois a gente desenha e se apropria dessas ideias. Então, aqui tem uma foto de uma arara, onde dá para ver direitinho. Aqui, olha, a cobertura, a grande cobertura, depois média cobertura e pequena cobertura. Aqui a gente tem as penas primárias, aqui as secundárias e um pouquinho de terciária aqui. Então, dá para a gente enxergar bem bonitinho. E uma coisa que é muito, muito lindo é a gente poder perceber como a forma da asa tem a ver com a função dela. Então, diferentes pássaros vão ter diferentes asas de acordo com a necessidade, de acordo com seus hábitos alimentares, seu habitat. Então, a gente pode dividir os tipos de asas em 4 grandes grupos. Claro que a natureza é muito mais criativa e a gente vai ter asas que estão um pouco para lá, um pouco para cá. Mas com esses 4 grandes grupos, a gente já tem uma boa visão de como é que a gente pode olhar para a asa de diferentes pássaros. Então, a gente vai ter, primeiro, essa asa delta, famosa já, né? Porque a gente se apropriou dessa forma para voar. É uma asa mais curta, então, ela vai proporcionar mais velocidade porque é menos asa para poder bater. Então, a andorinha, a gente percebe o quanto que ela voa rapidinho, ou um beija-flor, né? Então, bate rápido a asa e a gente percebe que é uma asa praticamente triangular. Então, delta é essa letra grega que tem essa forma de um triângulo. Depois nós vamos ter as grandes asas largas e que possuem essas fendas, com essas penas que parecem dedos. Essas penas abertas aqui com fendas são penas muito sensíveis para controlar o voo. Essas asas largas, elas conseguem carregar bastante peso e também poder sair em voo rapidamente. E são asas que permitem um voo de altitude, voos bem altos. Então, são asas próprias para pássaros caçadores. Então, lá do alto, vocês sabem, são pássaros com uma visão incrível. Então, lá do alto, consegue detectar a sua presa, fazer um mergulho de velocidade e depois, às vezes, essas presas são muito pesadas. Então, é preciso ter força nessas asas para poder carregar essa caça. Então, precisa de asas que são fortes, asas largas. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Aqui é muito bonito. Eu peguei essas fotos para poder mostrar para vocês o quanto que essas penas primárias aqui, são penas com, né, com espaços entre elas, o quanto que elas parecem ter uma vida própria, elas se movimentam, se dobram, principalmente quando o pássaro está fazendo a descida da asa, né? Na subida não tanto, mas quando ele desce a asa,
aí essas penas, elas se dançam dessa maneira, que elas se curvam desse jeito. Aqui dá para a gente ver direitinho, e é muito interessante porque esses pássaros, eles precisam trocar as penas. Então, patos, por exemplo, eles trocam as penas todas juntas, eles passam um tempo sem poder voar. Mas eles têm a água, eles têm um habitat onde eles podem se dar o luxo de abrir mão do voo. Outros pássaros não podem, então eles vão trocando as penas aos poucos. Então, aqui a gente está vendo uma águia que provavelmente está trocando a pena dessa região aqui, e daqui a pouco acho que vai cair do lado de cá também, porque para os pássaros a simetria é muito importante. Não dá para você ter alguma coisa desequilibrada, né? Um lado diferente do outro, porque isso afeta o voo. Aqui também dá para ver uma asa agora mais encolhida, como é que é o movimento dessas penas que parecem dedos. Nós vamos ter depois asas bem longas, são as asas dos planadores. E aqui dá para vocês verem direitinho três pedaços agora dessa asa. Olha como as terciárias agora ganharam bastante proeminência, ganharam espaço, né? Então, a gente tem um quadradinho aqui, outro quadradinho do lado de cá e esse triângulo aqui. Então, a gente está vendo uma asa que é tripartida. São as asas de pássaros que precisam ficar muito tempo planando. E aqui, olha só, tem o biguá. Eu consegui achar um pássaro brasileiro, bem típico aqui da nossa região. E aqui também dá para ver direitinho como ele tem essas terciárias. É um pássaro que mergulha, que nada e que também voa. É um bom voador e um bom mergulhador. Então, para ele é importante essa asa longa. Então, ele tem as terciárias aqui proeminentes, as secundárias e as primárias. E o último tipo de asa é a asa elíptica. É uma asa que vai ter uma mistura um pouco de todas as outras. Então, ela não é tão eficaz, ela não é tão especializada, mas ela faz um pouquinho de tudo que as outras fazem. Então, aqui a gente tem um exemplo da asa da arara. E eu queria, então, propor para vocês, a gente fazer um modelo de papel dessas nossas asas. Então, eu vou, talvez, primeiro propor a gente fazer um pequeno esboço disso que a gente acabou de ver, para a gente poder guardar essa ideia, e depois a gente vai fazer um recortinho aqui, olha. Deixa eu fixar isso daqui. Nós vamos fazer um modelinho que vai ajudar a gente a entender a perspectiva da asa, tá bom? Então, faço o convite de vocês terem um pedacinho de papel, uma borracha e um lápis. E nós vamos começar fixando um pouco essas ideias que são, né, de como é que a gente pode entender a asa dos pássaros. Então, nós vamos começar, vamos fazer isso tudo um pouquinho encolhidinho, vamos fazer só um lado. Nós vamos começar fazendo aqui uma salsicha. E vamos colocar uma bolinha aqui em cima, para a gente ter o corpo do pássaro, tá bom? A gente pode só fazer depois essa ligação da bolinha de cima com a salsicha. E a gente pode pôr um rabinho assim, ó, com um biquinho assim. Só para a gente ter um apoio para o nosso desenho. E vamos começar fazendo uma asa que tem as primárias e as secundárias. Então, a gente vai aqui, olha. A asa, ela vai estar colocada mais na parte da frente do corpo do pássaro, mais perto da cabeça. Sobra mais espaço aqui para baixo, tá bom? Então, a gente pode colocar um pouquinho aqui para dentro do corpo
Nós vamos colocar um primeiro quadradinho aqui, ó. E vamos depois acrescentar um segundo quadradinho. Talvez não precisa ser tão igual ao primeiro, pode ser um tico menorzinho. Isso, claro, vai variar de pássaro para pássaro, mas estamos tentando fazer agora aqui algo mais arquetípico. E aqui, vamos marcar, eu vou fazer em vermelho, talvez para aparecer melhor para vocês. Vocês podem marcar com lápis mesmo. Vamos marcar, ó, ombro, o cotovelo vai estar aqui assim, ó. Vamos ter o pulso aqui. E vamos ter o começo dos dedos aqui, ó. Então, se a gente for fazer o desenho dos ossos, isso vai estar mais ou menos aqui assim, ó. Acho que dá para enxergar, né? Ó. Esse é o movimento que o braço está fazendo lá dentro. Tá bom? E aqui a gente pode, olha, lembrar que é, então, pulso, mão, começo dos dedos, aqui a gente pode fazer uma puxadinha para cá, ó, com uma leve inclinação. Então, esse ponto vai terminar um pouquinho mais para baixo, não aqui na pontinha do quadrado, um pouquinho mais para baixo. E aqui a gente pode fazer, então, esse triângulo, ó. Que é né, a ponta da asa. Aqui, então, são as primárias, e aqui a gente tem as secundárias, e aqui nesse espacinho pequeno, ó, a gente vai ter as terciárias, que são as asas escapulares. E aqui a gente pode puxar essa continuação aqui desse lequinho, fazendo um redondinho aqui embaixo, ó. Não é reto, é redondo, tá? Então a gente puxa esse redondo e faz para cá. E aqui em cima, onde a gente tem a dobra aqui do cotovelo, a gente também vai ter. Vou apagar para ficar. Vocês não precisam apagar, eu só vou apagar para ficar mais nítido para vocês, ó. A gente vai ter uma curva bonita aqui também, ó. Eu tenho uma curva. Ó, aqui saiu melhor nesse que eu fiz antes. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Tem uma curva aqui e uma curva aqui embaixo. E aqui a gente tem esse movimento bonito desse triângulo. E aqui dá para ver que, olha, as penas secundárias vão ser paralelas, retinhas aqui assim, ó. E as primárias vão sair em forma de leque. Aqui a gente pode até fazer alguns pontinhos aqui em cima dessa linha, olha. Em cima dessa linha aqui, a gente pode fazer alguns pontinhos. E a gente vai fazer, então, esse gesto aqui, ó. Então, é muito, muito, muito importante isso, para a gente não fazer asas, né? Colocar as primárias assim, ó, na borda da asa, tá vendo? Elas não têm esse gesto assim, ó. Elas vão sair assim. Isso faz uma diferença enorme no nosso desenho. Isso dá uma credibilidade, né? Isso torna o desenho correto, tá bom? Tudo bem até aqui? Então, se quiserem marcar, né? Eu gosto de fazer as legendinhas todas. Então, ombro, cotovelo, pulso, começo dos dedos, primárias, secundárias, terciárias. Então, as terciárias também são chamadas de humerais ou escapulares, por conta dessa região aqui, né? E aí, se vocês dizem que está tudo bem, eu passo para o nosso próximo
desenho, tá certo? Se vocês não falam nada, eu imagino que está tudo bem. Então, o importante é você ter entendido. Olha só, é tão legal isso. Com esses pequenos quadradinhos, o quanto que a gente pode entender e, assim, fazer um bloquinho do que é o gesto das asas. Isso vai ser uma ajuda imensa depois, para quando a gente for olhar os pássaros em movimento, olhar as fotos. Porque muitas vezes, isso é importantíssimo que eu vou falar agora, a nossa cabeça não consegue reconhecer o que o olho está vendo. Então, tem uma briga entre o que a cabeça sabe e o que o olho vê. Então, se a gente mais ou menos acalma a cabeça, explicando para ela o que que ela tem que ver, ajuda muito, porque ela deixa de ficar brigando com o olho. Então, vocês vão entender isso ainda melhor na hora que a gente for desenhar. Eu gostaria de propor agora que a gente fizesse um esboço do que seria uma asa de planeio. Nós vamos repetir a mesma história, ó. Vamos fazer a nossa salsichinha. Vamos colocar aqui a nossa cabeça, pode ser uma bolinha um pouquinho, né, para dentro da salsicha. A gente faz essa ligação entre a bolinha e a salsicha, com esse jeitinho assim, ó. Fica uma cabeça bem bonitinha. Podemos colocar o bico aqui. E a gente pode colocar um pouquinho de rabo, só para o pobrezinho ter uma certa dignidade aqui. E agora, a nossa asa, então, ela vai ser mais longa. Nós vamos colocar 3 quadradinhos. Lembrando que a gente vai sempre deslocar um pouquinho para cima em relação ao corpo, tá? Então, aqui nós vamos colocar. Não precisa ser muito grande. Essa área das terciárias não é tão enorme. As secundárias sempre são um pouquinho maiores. Então, nós vamos fazer 3 quadradinhos. E aqui nós vamos colocar o quadradinho das primárias, tá bom? Então, essa é uma asa que já ficou mais comprida. Então, a gente vai ter agora o ombro aqui dentro. Nós vamos ter o cotovelo agora nessa divisão entre terciária e secundária. Aqui nessa outra, o cotovelo estava aqui dentro da secundária, né? Aqui ele vai estar nessa divisão entre terciária e secundária. Aí a gente vai ter o pulso aqui em cima e a gente pode colocar o começo dos dedos daqui assim. Então, é importante a gente entender o que que é que o esqueleto está fazendo aqui dentro, tá? Então, vamos de novo marcar, olha. O movimento do osso do ombro em direção ao cotovelo, depois ao pulso e depois, né, o começo dos dedos. De novo, a gente vai puxar esse ponto agora do fim da asa, não numa linha reta, mas um pouquinho caidinho. E vamos fazer o nosso triângulo aqui, assim, ó. Então, essa asa agora, ela vai fazer esse gesto aqui, ó. Aqui a gente pode até fazer uma curvinha, assim, para ficar mais bonito esse encontro, ó, da asa com o corpo, tá? Então, ela vem nessa curva bonita e depois ela pode fazer uma pequena curvinha para o outro lado para encontrar com o corpo. E aqui, de novo, onde tem a dobra do cotovelo, a gente vai ter esse movimento bonito da asa. Então, essa é a asa, olha, a asa mais curta e a asa mais longa, que vai ter 3 espaços. Né? As terciárias vão ganhar, então, aqui terciárias, secundárias e primárias. Essa asa vai se alongar. Vamos olhar um pouquinho? Só para vocês
agora enxergarem isso que a gente acabou de desenhar. Cadê aqui o meu albatroz? Aqui. Olha que bonito, olha como é comprido. Eu podia até ter exagerado um pouco mais, né? Eu fiz até um pouco curto. Podia ser mais comprido. Aqui meu outro modelinho está mais interessante. Olha só, esses três momentos bem nítidos. E o quanto que a asa é comprida. Em né, contraposição a essa asa aqui, olha, como ela é quase só primária, né? Que espacinho pequeno que as secundárias têm aqui. Mas bem importante da gente perceber isso, tá? Aonde que a asa dobra, onde que a gente está enxergando, né? Aqui a gente tem o pulso, tá vendo? Isso tudo aqui é mão e dedo. O pulso está aqui, essa asa está encolhida. Então, o pulso está aqui e o cotovelo está aqui dobrado. Vamos ver aqui mais que eu tenho de exemplo. Aqui dá para ver, né? Ó, aqui é pulso. Olha aqui o cotovelo. E o ombro vai estar aqui dentro. Aqui é onde os dedos começam, né? A gente tem pulso, dedo começa, aqui é dedo, ó. Isso aqui é um dedo. Os dedos são compridos, lembra? E daqui vão saindo, então, as primárias em forma de leque, as secundárias paralelas. E aqui a gente tem as terciárias. Então, aqui, olha, no meu modelinho que eu faço antes, que eu faço mais calma, eu fiz mais compridinho, né? Tudo bem, tá tudo certo, isso aqui também existe. Mas se vocês depois quiserem fazer exagerado, porque vocês viram no albatroz que tem essa asa longa, quanto isso pode ser comprido, tá bom? Tudo bem até aqui? Então, eu vou propor da gente fazer o modelo, porque isso ajuda bastante a gente entender como é que a perspectiva vai acontecer. Eu queria só contar, eu sempre falo dele, ó, coloquei o nominho dele aqui, o John Muir Laws. Eu sempre falo desse artista que é um cientista e desenhista. E ele, assim, tem dicas geniais de desenho, ele tem um canal no YouTube também, tem um site com muitas informações. Então, muitas vezes, eu uso dicas que ele deu. Então, coloco aqui para deixar né, a referência. Isso agora não fui eu que inventei, isso é o John, que é absolutamente genial. Então, ele propõe da gente ter um modelinho da asa. Então, eu vou fazer isso com vocês aqui agora, tá bom? Então, se vocês têm uma caneta e um pedacinho de papel, vocês podem pegar um papel qualquer e vocês vão dobrar esse papel na metade para começar. Olha, eu tenho aqui uma tripinha, mas se vocês têm um papel maior, tanto faz, porque a gente vai cortar. O importante é a primeira coisa, dobrar o papel na metade. Porque a gente vai cortar isso daqui, e se a gente cortar junto, a gente tem certeza que vai ficar simétrico, é mais fácil, tá bom? Então, uma vez dobrado o papel, a gente vai abrir e nós vamos desenhar, fazer um risco aqui em cima da dobra. E a gente vai colocar um quadradinho aqui assim, ó, que vai ser o corpo, tá? E aqui a gente só tem que tomar mais ou menos o cuidado de tentar fazer parecido um lado com o outro, tá? Então, fazer um quadradinho onde a nossa dobradura tá bem na metadinha. E depois a gente vai fazer isso que a gente fez agora, ó. Nós vamos colocar o quadradinho da terciária, um quadradinho para a secundária, um quadradinho para a primária. Aqui pode ser um pouquinho mais para cima, né? Mais bonito assim, ó. Tá? Se quiser, pode fazer um pouquinho da curva aqui. Pronto, ó. Lembra que o cotovelo? A gente tem essa dobrinha aqui assim e aqui assim.
Depois, vocês podem fazer isso de vários tamanhos. Nós vamos fazer pequenininho aqui, porque é uma medida que cabe bem na câmera. Mas vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem, como for útil para vocês depois, tá? Pode fazer aqui, olha, eu fiz só com as primárias e secundárias. Esse nosso aqui tem a terciária junto. Então, vocês podem fazer a variação que vocês quiserem. Vocês podem ter uma coleção de modelinhos. Uma vez isso aqui desenhado, a gente dobra de novo e aí a gente vai recortar. A gente pega a tesoura e a gente recorta isso daqui. E como nós estamos cortando os dois lados ao mesmo tempo, a gente tem a garantia de que isso vai ficar simétrico, tá? Então, a gente tem aqui uma asa. E a gente pode agora, aonde tem as medidas, a gente pode fazer um vinco, né? Onde tem a gente faz o vinco para a gente poder virar depois essa asa, fazer ela se comportar da maneira que a gente quiser. Se quiser subir um pouquinho, se quiser descer, se quiser virar só uma partezinha da asa, a gente pode fazer isso, tá? Um papel um pouquinho mais grosso é interessante. Eu estou com um sulfite bem vagabundinho aqui. Também dá certo, tá? Então, a gente depois tenta, né? Marcar aqui embaixo, aonde que está a medida das outras, né, dos outros quadradinhos. O mais simétrico possível. Então, aqui tem um, aqui tem outro. Certo? Então, posso dobrar aqui também, lógico. Então, a gente dobra aqui, olha. Onde tem o corpo, onde está marcado o quadradinho do corpo, a gente junta assim, ó. E a gente pode, então, segurar aqui embaixo. Olha como já tem um passarinho aqui, o V que a gente faz o desenho, né? E a gente pode segurar aqui embaixo para poder estudar agora como é que o pássaro, o que que a gente está enxergando conforme o pássaro se movimenta. Porque uma coisa é a gente enxergar totalmente plano, certo? Quando eu estou olhando o pássaro totalmente de frente, então eu tenho asas que são totalmente simétricas e com medidas iguais. Vamos olhar aqui de novo, não, no PowerPoint. Quando eu tenho uma situação dessas, aqui, certo? Não é um desenho difícil da gente fazer, nem de compreender, porque eu estou vendo tudo muito plano. Eu não tenho deformação de perspectiva. Então, se eu olho totalmente de cima, ou totalmente de baixo, fácil. O problema é a hora em que esse pássaro agora se coloca em perspectiva. Ou seja, ele não está olhando totalmente de frente, nem, né, assim, de baixo, nem totalmente de cima. Então, a gente vai ter pássaros que têm asas que se colocam de maneiras diferentes. A da frente eu vou enxergar de um jeito diferente do que a de trás. E a gente pode dizer que a gente tem três grandes posições para a asa. Para cima, no meio, onde a gente enxerga pouco dela, ou para baixo. Então, com esses três grandes gestos, se a gente entender isso, a gente praticamente vai conseguir entender
o movimento que as asas estão fazendo, tá? Então, para cima, para baixo e no meio. Olha como no meio a gente enxerga bem pouco dela. Aqui, quando ela está no meio, essa asa vem na nossa direção. Portanto, a gente enxerga muito pouco dela, o que a gente chama de escorço, quando a gente tem esse tipo de perspectiva. Então, a gente enxerga pouquinho da asa. Se ela está para baixo, a gente enxerga bastante. Se ela está para cima, a gente enxerga bastante também. Então, se a gente tem passarinho, né? O pássaro, totalmente visto de cima, ótimo, fácil. O problema é a hora que ele começa a girar para um lado e para o outro. Isso que eu queria mostrar para vocês e ver se ajudo a cabeça de vocês a entender o que é que a gente está vendo. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender que essa asa, ela tem três, aqui no caso a gente está com uma asa de planeio, né? Então, que ela tem três grandes momentos. E o que eu estou vendo, então? Se o pássaro agora, ele começa a fazer um movimento de se inclinar, essa asa daqui, ela começa a entrar numa posição de escorço, percebe? Assim é o que a gente enxerga normalmente. Quando o objeto se coloca de frente para nós, ele vai diminuindo de tamanho. Então, dá para ver aqui, olha, vocês seguem essa medida dessa linha aqui embaixo? Eu coloco meu dedo assim, vocês estão vendo que o dedo vai daqui até aqui. Conforme eu vou virando o dedo, olha como ele vai diminuindo aqui, ó. Percebe? Ele vai ficando mais curto. Isso é o que a gente chama de escorço, percebe? Olha como ele está ficando pequenininho em termos de largura. E isso a cabeça tem uma dificuldade enorme de aceitar. A cabeça sabe que o dedo tem esse tamanho e ela se recusa a aceitar que o dedo ficou curto. Então, essa é a hora que a gente tem que desligar o botãozinho da cabeça e confiar no olho. Isso vai acontecer com o nosso pássaro também, né? Se ele agora começa a fazer um momento de se inclinar, olha como essa asa, que antes eu enxergava por inteiro, a hora que eu começo a inclinar e ela começa a vir na minha direção, ela começa a fazer como o dedo, né? Ela começa a virar assim agora, antes estava assim, né? O dedo estava assim, agora esse dedo está levantando, ó. Então ele vai diminuindo de tamanho. Então eu passo a ver primária e secundária, mas essa terciária eu nem estou mais enxergando, porque ela sumiu na perspectiva. Essa do lado de cá, se ela estiver bem esticada, eu estou vendo as três partes, porque ela está levantada para mim, ela está nessa posição, ó. Então eu consigo ver, bem inteirinha. Se por um acaso esse pedacinho aqui dobra, então eu não enxergo muito. Então esse modelo, ele pode ser muito útil para vocês inventarem posições para as asas e desenharem aquilo que vocês estão vendo. E aqui, o John, já sou íntima, chamo ele de John, ele tem uma dica também que eu acho absolutamente genial, da gente poder segurar essa asa para a gente poder desenhar. Então, ele sugere da gente ter uma borrachinha dessas de desenho, essas borrachinhas molinhas, ou qualquer tipo de massinha, que a gente pode colocar um clips. E a gente pode, então, prender o nosso passarinho, nosso modelo, no clips. E como a borracha é molinha, a gente pode inclinar para o lado que for interessante para nós. E a gente pode levantar a pontinha de asa. A gente pode usar esse modelinho para fazer estudos. Podemos virar assim,
Vou virar assim. Então, é muito, muito genial da gente poder usar esse tipo de recurso aqui. Então, olha só, a gente pode estar olhando desse jeito, a gente pode estar olhando assim, a gente vai inclinando e vai vendo o que que vai entrando em escorço, o que que vai diminuindo de tamanho, o que que continua, né? Como esse pedacinho da asa, como ela está de frente para nós, ela não sofre escorço, mas essa terciária e secundária desse outro lado, elas vão diminuir de tamanho. Essa aqui vai ficar mais normal, essa aqui, como está inclinada, ela vai diminuir. Então, isso é muito, muito importante, da gente conseguir aceitar, mais do que tudo, aceitar o que, que o olho está vendo. E como é que, então, pedaços de asas vão aumentar ou diminuir de tamanho, ou aparecer e desaparecer, conforme a posição que a gente está. Quem trabalha com ensino médio, esse tipo de estudo é genial. É bem legal de fazer. Dá para fazer a partir do 10º ano, tá? Já dá para trabalhar com isso daqui. Bem, bem, bem gostoso. E para quem trabalha com fundamental, a gente, como professor, tem que saber fazer. Principalmente se a gente está no 6º, 7º, 8º ano, se a gente for desenhar pássaros na lousa, a gente deveria já desenhar com bastante dignidade, uma certa semelhança, né, com o que realmente acontece. Então, eu vou agora só dar uma olhadinha para vocês, se vocês estão respirando bem, se está tudo certo, porque às vezes eu não sei se falei muita coisa, se atropelei, se deu para entender. Queria que vocês me dessem um retorno. Tudo bem até aqui? Tudo Tudo bem? bem, sim. Deu para entender, então? Sim, Porque muito bacana. legal, né? É tão bonito Muito. isso. Então, eu acho que, como eu sempre falo para vocês, o objetivo maior do nosso encontro aqui é a gente se apaixonar pelo mundo. Então, desenhar depois é o lucro, né? Mas se a gente começa a perceber, nossa, a asa dos pássaros tem 2 segmentos ou 3 segmentos, olha como dobra para lá ou dobra para cá. Olha, de acordo com a função, a asa tem um certo formato. Que lindo, que inteligente que é esse mundo. Como tem um criador, não dá para falar que não tem um criador, porque alguma coisa pensou isso tudo, né? Não sei se dá para falar que tudo é acaso, enfim. Não quero E entrar em tudo é polêmica, não. coerente, não Oi? é, Lu? Tudo é coerente, tudo tem uma Isso. coerência. Perfeito, Clarice, essa coerência que a gente tem em tudo na natureza, de forma e função. Isso é lindo. E se a gente se apaixona pelo mundo, a gente pode lutar por ele, né? Eu acho que para os jovens e para as crianças e para os jovens, essa reconexão com a natureza é fundamental para a nossa saúde como humanidade. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, eu queria propor da gente ir para um desenho agora, para a gente pegar uma foto. Eu acho, assim, pelo menos na minha vida, é muito difícil eu ter um pássaro aqui voando que eu posso sentar e conseguir enxergá-lo para desenhar. Eles são muito rápidos, né? Eu não tenho uma situação onde eu tenho pássaros que pousam para mim, que abrem as asas e ficam assim tomando sol e eu posso desenhá-los, né? Às vezes quem está na praia ou quem tem uma situação de passarinho que vem comer na janela pode ter esse privilégio. Mas eu imagino que eu e assim vocês também, vocês vão usar fotos para pelo menos começar a entender a forma dos pássaros. Então, nós vamos pegar uma foto agora. A gente tem lutado bastante com essa questão de foto e o desenho que eu faço ao mesmo tempo. Eu inventei um recurso aqui que eu espero que vá dar certo, que é poder ter a minha mão e a foto do pássaro ao mesmo tempo. Chegou para vocês assim? A foto e o quadradinho da minha mão, Sim, pegou um do sim. ladinho do outro? Olha, eu acho que isso vai Sim. ser uma maravilha, uma super descoberta aqui. Eu tive que fazer um caminho torto aqui no Zoom
mas acho que vai dar certo, vai ser mais proveitoso. Vocês podem ver a foto na qual eu estou me baseando para fazer o desenho. Prontos? Eu E que estou no pronta? celular, Ah, eu que estou no celular só consigo ver a foto. se você passa a mãozinha para lá e para cá, porque eu tenho um celular aqui também, eu consigo ver as duas coisas. Veja se você passando a mão no celular, sabe, Ok, fazendo assim. Chegou? já, já. Ótimo, muito bom. Então, nós vamos ter agora um roteirinho de como fazer o desenho, tá bom? A gente tem um roteiro que a gente pode seguir. Eu vou falar primeiro e depois a gente vai trabalhar, só para vocês já terem de antemão o que que vai acontecer. A gente vai fazer primeiro uma cruz, né, achando o eixo do pássaro e depois a asa em relação a esse eixo. Aí a gente vai traçar a forma do corpo. Nós vamos colocar o bloco, como a gente fez, dos segmentos das asas, e depois a gente trabalha o gesto. Então, essa é a sequência, tá bom? E a gente vai usar como apoio duas estratégias. Uma é o espaço negativo. Então, como é que eu posso usar o espaço negativo entre as formas? Então, por exemplo, esse espaço entre essas duas asas vai ser uma referência super importante para eu saber se a minha asa está no lugar certo. Então, espaço negativo é uma técnica, e a outra vai ser pontos de comparação. Então, eu vou comparar aonde que a ponta dessa pena bate nessa asa aqui. Ou aonde que o fim dessa asa, né, qual a direção agora aqui em relação ao corpo do pássaro. Então, olha como essa linha, ela vem terminar aqui no começo dessa asa. Então, são pontos de comparação que ajudam bastante, né? Então, olha, o pé do pássaro que está encolhido aqui atrás, ele está parando nessa, um pouquinho antes da metade da cauda, do rabo. Isso tudo aqui ajuda muito a gente a ter uma noção se aquilo que a gente está esboçando está digno, não está muito fora da casinha, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é o eixo. Então, nós vamos colocar. Nós vamos, assim, mais ou menos. Vocês podem colocar agora aqui o lápis, é que eu não consigo fazer vocês enxergarem isso. Mas, eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho. Ó, finge que essa é a foto, tá? Coloquem o lápis na frente da foto, para vocês terem um pouco a noção, a sensação da inclinação desse eixo aqui, assim. Pode ser o dedo, o lápis, só para a gente. É muito legal a gente fazer no ar antes de fazer no papel. Então, pega a foto que vocês estão vendo aí no vídeo e abaixar um pouquinho a inclinação. E, olhando para esse primeiro traço que eu comecei aqui fazendo, eu vou fazer mais forte, vocês podem fazer bem mais leve. Eu tinha inclinado demais. A inclinação é menor. Então, eu vou fazer essa correção e vou inclinar menos. Percebam que toda a parte da asa está para cima. Então, eu posso jogar esse eixo aqui para baixo, tá bom? Se eu tivesse um pássaro assim, olha, onde eu tenho pedaço de asa para baixo, então eu vou deslocar o eixo um pouco mais para cima, tá bom? Então, para a gente usar bem o espaço aqui, eu posso começar com esse eixo mais para baixo. Aqui, olha, eu vou começar esboçando o que é o corpo do pássaro. Percebam como nessa posição eu tenho mais corpo para baixo da asa, ó. Eu tenho esse peito gordinho aqui para baixo, eu tenho menos corpo para cima. E percebam como nessa direção também a asa está mais perto da cabeça. Tem um espaço de rabo aqui, que é maior, tá bom? Então, a gente vai colocar o corpo, maior parte dessa salsicha, para baixo do eixo, pouquinha coisa para cima. Porque nessa posição, eu estou enxergando menos, tá? Menos parte do corpo para cima, mais parte para baixo. E vou colocar um pouco a bolinha da cabeça.
Eu faço isso tudo levinho, porque eu posso errar. Não tem problema se eu errar. Eu posso consertar depois, tá bom? Então, a gente está aqui mais ou menos falando para a cabeça, olha, acho que mais ou menos aqui, talvez essa parte aqui está um pouco comprida, aqui já pode sair o rabo. Então, a gente mais ou menos está contando para a nossa cabeça o que é que a gente está pretendendo. E aqui a gente pode, então, olha, mais ou menos perto aqui da cabeça, tirar uma linha, que seria o eixo da asa, tá vendo? A gente tem aqui, já deu para ver, olha que legal, né? Nesse esboço aqui que eu fiz, a asa ficou muito para trás. Olha como a asa é mais para frente na cabeça. Nesse aqui tá melhor, ó. Ela tá mais para frente. Então, percebam que a gente pode fazer esses erros. Então, esses pontos comparativos, eles são muito importantes. Então, aqui já estou um pouquinho melhor, ó. Estou fazendo essa asa sair mais para frente na cabeça. E eu não vou me preocupar com o gesto agora. Eu vou me preocupar com os blocos desses planos das asas, tá? Então, eu tenho um quadrado aqui, olha a minha secundária, bem bonita aqui, assim, ó. Então, nós vamos fazer esse quadrado aqui, tá? E olha como essa asa é larga. Esse é um pássaro caçador. Então, nós estamos aqui com uma asa larga. Então, olha como ela vai até lá, bem embaixo do corpo, né? Então, aqui eu tenho o meu bloquinho da secundária, e eu vou fazer um bloquinho da minha primária, bloquinho mesmo, tá? Eu não vou fazer o triângulo ainda, eu vou fazer o bloquinho. Depois eu acho onde é que estão os pontos. Olha o quanto que a gente enxerga, como isso aqui está um pouquinho dobradinho, a gente enxerga bastante dessas primárias. Então, a nossa secundária está um pouco em perspectiva, a nossa primária está bem de frente para nós. Então, a gente pode fazer um quadradinho grande para a primária, tá? E agora eu vou achar o ângulo da asa lá de trás, dessa asa aqui, ó. Então, percebam, olha como é importante esse nosso ponto comparativo, olha. Ela está saindo do meio da cabeça, tá vendo? Então, eu posso até aumentar um pouco a minha cabeça aqui, se eu acho que ela está pequena, e essa asa está saindo aqui, ó, do meio da cabeça. E ela tem... Agora eu vou olhar para o espaço negativo, esse espaço negativo aqui, ó. Eu acho que eu puxei ela muito para cima. Eu vou abaixar um pouquinho mais, vou fazer assim, ó. Tá? Minha cabeça, olha só, eu estou lutando com a minha cabeça, ela quer levantar essa asa, porque ela quer fazer igual a essa. Mas isso aqui não é paralelo, tá vendo? Olha só, essa asa aqui, essa linha, não está paralela com essa. A cabeça fica brigando com a gente, então a gente tem que abaixar. Vou abaixar ainda mais. A gente tem esse V aqui, ó. Essa tá mais de pezinha e essa tá mais inclinada. Mais de pezinha, mais inclinada. Agora é hora de fazer correção, tá? Essa é a hora perfeita para corrigir. Depois que a gente tem muita informação, a gente não consegue fazer correção. Então, se achar que aqui tem que ser um pouquinho mais de pé, corrige. Põe de pé. Tá? Isso vai ser sempre, queridos, vai ser sempre. A gente não deveria começar desenhos com decisões já muito definidas, com os detalhes, com certeza. A gente começa sempre buscando, pesquisando, avaliando, tentando, e aí a gente trabalha bem leve, tá? Olha só, se a gente pega esse pedaço escuro, mais escuro... Oi, Luciana, só oi, um bem. pouquinho. Quando tu fala, olha esse ponto aqui, não aparece a tua mão no desenho, Não, no na desenho foto? não, tá aparecendo na foto? foto, Não? tá?
só tu falando, a gente não consegue ver tu indicando a tua mão, Ah, sabe? tá bom, Aí entendi, tá, entendi. entendesse, né? Então tá. Entendi sim, porque como essa Uhum. é uma foto que está fixa realmente. Muito obrigada pela ajuda. Então, eu vou Uhum. descrever, tá bom? Eu vou Isso. descrever aqui. Nossa, perfeito, perfeito. Eu vou descrever aqui, ó, tá? Então, Ah, ficou melhor. Uhum. ficou. É que eu estou lidando como se isso fosse, essa imagem do pássaro fosse compartilhada, mas ela não é. Portanto, Exatamente. realmente, vocês não enxergam. Muito grata pela ajuda. Então, olha só, o que eu estava falando agora, que eu mostrei que vocês não viram, é a relação do ângulo dessa asa com a asa que a gente já desenhou. Se vocês olharem, compararem esse desenho que eu tenho aqui com a foto, vocês vão ver que tudo ficou mais inclinado e é mais reto. Então, deveria estar mais reto, como eu fiz aqui, ó. Tá? Não tem problema, a gente não precisa fazer xerox, mas a gente precisa entender o que que a gente está enxergando, tá bom? Então, é muito importante agora, na hora que eu vou colocar essa linha aqui, ó, da asa de trás, que eu preste atenção nesse espaço negativo. Vocês vão olhar para a foto e não para o meu desenho, né? Então, qual é o espaço negativo que tem aqui entre a cabeça e a asa? E aí vocês vão perceber que o espaço é menor do que esse que eu fiz aqui. Está mais correto esse desenho aqui de baixo. O espaço tem mais essa forma aqui assim, olha. O ângulo é mais agudo. Como é que essa linha da asa entra em relação à cabeça? Esse desenho aqui negativo, ó, desse azul atrás, está mais correto aqui do que aqui. E agora a gente tem que olhar aonde que a secundária termina. Vocês vão ver que ali na asa, no desenho, tem uma área mais escura. Essa área mais escura está mostrando para nós aonde que o quadradinho da secundária está terminando. Então, ele está mais ou menos aqui assim, ó. É uma linha nessa altura. Ela faz até um pouquinho, uma leve curva, né? Porque a gente está vendo o gordinho da asa. Mas ela está terminando aqui. Então, esse é o quadradinho da asa de trás. E aqui a gente consegue enxergar nítido o que é o corpo aqui, ó. E aí a gente tem o quadradinho, olha só. A gente tem um quadradão do que é a primária, mas eu vou dividir esse quadrado em dois momentos. Eu vou dividir até onde começa as penas que parecem dedos e vou fazer depois, olha só, porque olha só o que está acontecendo. Essas penas aqui, elas estão levantadas, elas estão assim, ó, elas estão dobradas para cá, ó. Lembra que esses dedos, eles se movem? Então, eles estão levantados. Então, é como se eu dividisse agora a minha primária, ó, vou colocar embaixo. Essas primárias agora, a gente tem os dedos que têm um movimento próprio. Então, essa primária aqui, a gente vai ter as penas das pontas que levantaram. Então, eu não estou enxergando ela toda abaixadinha, eu estou enxergando um pedaço abaixada e um pedaço levantado. Consegue entender isso? Deixa eu mostrar, talvez. Ai, estou com medo de sair daqui e não voltar, mas vamos lá, vamos fazer uma. É isso aqui, ó. Chegou para vocês essa imagem do pássaro Sim, voando, Sim. né? chegou. Olha só, é isso que está acontecendo. Aqui, isso tudo, agora vocês enxergam, né? A flechinha enxerga, olha. Isso tudo aqui tem parte de primária que está em perspectiva, mas a ponta está levantada. É isso que está acontecendo de uma maneira menos dramática aqui, tá? A gente tem essa pontinha de pé. Então, olha só, nós temos aqui primária, secundária, e agora nós vamos colocar um quadradinho desse jeito, ó. A gente até vai fazer ele um pouquinho mais largo, porque é como se a gente estivesse subindo, ó. Dá para ver essa inclinação? Sim. Isso tudo aqui é primária, ó.
Esses dois segmentos são primárias, mas eu dividi em dois porque a ponta dos dedos agora está levantada, assim, ó. Dá para entender ou ficou muito confuso? Tá assim. Dá? Uhum. Tá. Joia. Então, com isso, a gente esboçou tudo que a gente precisava. A gente tem tudo dentro desses quadradinhos, toda a informação que a gente precisava. A gente pode agora checar se essa altura que eu coloquei para o final da primária é coerente com o que eu tenho aqui de espaço para cima dessa asa da frente. Então, deem uma olhada se a distância entre a asa de trás e a asa da frente está mais ou menos coerente, tá? Não se preocupe com essa entrada aqui do espaço negativo, porque a gente não fez isso. A gente não fez esse V ainda. A gente só tem o bloco. Mas vejam, por exemplo, aqui é tão bom quando a gente erra, porque olha que exemplo bacana. Olha só, daqui até aqui, o espaço, né? O que sobrou aqui para cima está menor do que eu tenho lá na foto. Aqui está mais coerente, ó. Eu tenho mais espaço. Então, se precisar aumentar ou diminuir alguma coisa, vocês podem fazer. Tá bom? Então, vejam, aqui não está tão bom. Então, agora a gente pode começar. De posse desses bloquinhos todos que a gente fez, a gente pode começar, se a gente está satisfeito com tudo, a gente pode começar a desenhar o pássaro. E vocês vão se surpreender com como fica fácil fazer isso. Então, olha só, vamos achar os nossos pontos importantes? Nós vamos ter aqui, ombro. Mais ou menos aqui, olha, dá até para enxergar na foto, se vocês olham, tem um pedacinho mais afundadinho ali, onde tem um desenho bonito aqui nessa secundária, que vem assim, né? Mais ou menos onde ele termina, vocês vão perceber que tem um pontinho ali que a gente pode dizer, aqui, por aqui está o nosso cotovelo. Aqui é o pulso, e mais ou menos aqui, olha, onde vai sair a primeira asa que parece dedo, o começo do dedo, tá bom? Então, a gente pode fazer levinho, não precisa fazer forte, porque isso tudo depois vai desaparecer. A gente tem o nosso cotovelo aqui, ó. Cotovelo, esse movimento desse V aqui dentro, e a gente pode puxar um pouquinho para baixo, aonde que esse dedo aqui agora vai se colocar, tá vendo? Ele não vai numa linha reta, ele abaixa um pouquinho. Então, a gente procura, como a gente já fez, a gente procura esse pontinho aqui assim, tá bom? Então, com isso, eu consigo já fazer o primeiro movimento aqui, ó. Vamos fazer essa linha? A gente tem essa asa aqui. Faz essa entrada aqui assim. Ela vai fazer agora o movimento aqui em volta do que é o pulso. E aí ela sai para o que é pena com forma de dedo. Tá bom? A gente não precisa sair fazendo penas ainda, porque a gente precisa um pouquinho entender agora essa forma aqui assim, olha. O ponto mais alto, mais para fora, né? Opa, aqui, ó. O ponto mais para fora do triângulo está aqui, ó. Então, eu posso marcar, achar aqui um pouquinho, ó. Aonde que vai estar essa pena? Não faz mal se sai um pouquinho para fora. Então, eu posso agora traçar um pouco essa curva, que depois vai virar dedo, tá bom? Dedo entre aspas. E aqui, ó, eu tenho essa curva bonita dessa asa aqui para... Pode fazer um pouquinho assim, ó. Tá? Façam levinho,
porque a gente pode depois fazer ajustes se for necessário, mas serão ajustes menores. Aqui a gente pode fazer essa curva bonita, tá? Aqui embaixo, ó. E aí, se quiser, pode só dar pelo menos uma. Importante tirar essa parte do corpo aqui, ó. Essa linha do corpo, essa é boa de tirar. As outras a gente pode só dar uma enfraquecida um pouquinho, para não atrapalhar agora o que a gente vai fazer. E antes de seguir adiante, a gente pode também fazer isso aqui na parte da asa de trás. Percebam como aqui, essa curva bonita do cotovelo, ela não aparece. É mais reto, tá vendo? Ela tem uma leve curvinha só. Tá? É praticamente reto. E aqui sim a gente tem uma curva para cima. Tá? A gente tem essa situação aqui assim, ó. Não é tão proeminente esse ponto aqui. Reparem lá na foto, como é mais uma linha reta. Tá bom? E aqui sim a gente tem essa curva mais bonita aparecendo. E aqui a gente pode, então, fazer essa curva também. A gente pode puxar essa curva. Acha qual é o ponto mais alto? Aqui, ó. Onde que está o ponto mais alto dessa asa de trás? E a gente pode fazer essa curva. E agora, então, a gente vai trabalhar no que são as primárias, tá bom? E para isso, a gente vai. Olha só, vamos colocar. A gente não fez isso ainda. Vamos colocar o que seria a cobertura. Lembra desse pedacinho aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Vamos fazer bem bonitinho, passo a passo. Coberturas. Aqui, olha. A gente tem aqui essas asas importantes. A gente tem essas penas primárias e secundárias, que são as asas importantes para o voo. Mas a gente tem as coberturas, que são essas penas aqui de cima, tá bom? Então, isso que a gente vai fazer agora. Olhem aqui, nessa parte da asa, na foto, vocês vão ver que tem uma curvinha aqui, assim, mais escura um pouquinho. A gente pode marcar isso aqui assim, ó. Tá? Então, essa é a É no, cobertura primária. Oi? é no punho ou no cotovelo que você está marcando? Isso aqui agora, olha lá na foto, eu estou marcando na, é, aqui, é no cotovelo, tá? No cotovelo. Na foto está aparecendo aqui assim, tá bom? Então, a gente tem uma primária, uma cobertura aqui assim, ó. Aliás, olha só, isso aqui é ponta da asa, tá? Então, o cotovelo está aqui e aqui é o punho, ó. O punho está aqui. Então, entre cotovelo e punho está aparecendo, tá vendo? E a gente tem depois do lado de cá isso, e depois mais embaixo mais uma coisinha assim, ó. Como tem aqui, ó. Aqui e aqui. Então, aqui agora, desse ponto, eu vou começar a fazer meu leque, tá? E posso estender ele lá para a parte dos dedos. Eu fico falando dedo, mas não é dedo, tá, gente? Parece dedo. Então, a gente tem esse leque aqui assim, ó. E aqui, quando a gente chega nas secundárias, ó como elas saem paralelas, tá? Então, o grande problema é a gente fazer paralelo aqui na nossa primária. Isso que dá uma sensação esquisita. Ou assim, né? Ou a gente faz assim,
ou a gente faz assim, e o pássaro fica com uma cara muito esquisita. Então, muito importante a gente ter a forma de leque aqui nas primárias e a forma de leque aqui nas secundárias. A forma paralela na secundária. Desculpa, eu estava pensando em outra coisa, né? Aqui a gente tem, olha, essa é uma asa, não sei se é isso que trouxe aquela pergunta, né? Essa é uma asa que a gente está lidando com primárias e secundárias, e não com a terciária, tá? Então, a dobra do cotovelo está aqui embaixo, e aqui em cima é pulso e começo dos dedos, tá bom? Só para saber que a gente está lidando agora com uma asa de dois segmentos. Então, agora a gente pode se deliciar fazendo o que seria, olha só, a gente vai ter fendas, né? Então, olha como ajuda quando a gente tem o desenho do leque embaixo, porque eu sei qual direção que a minha pena tem que se movimentar. Senão eu não sei o que eu tenho que fazer, percebe? E elas vão, olha, a gente tem a primeira, ela não é tão comprida, depois segunda maior, a terceira aqui na nossa foto é a maior de todas, e depois começa a diminuir de tamanho, tá bom? Então, reparem nisso, tem uma diferença de tamanho entre elas. E tem uma hora em que elas ficam pequenas, e aqui elas já começam a fazer esse gesto. Eu não preciso desenhar uma por uma agora, eu posso só fazer assim, ó, tá? Só dar esse. Não fica muito bonito se eu fico desenhando pena por pena. A gente pode só dar esse movimentozinho aqui, ó. E essas são importantes de mostrar. Que elas têm essas fendas, então elas têm que aparecer. E aqui eu faço, então, esse ondulado para mostrar essas penas agora. As penas aqui de trás, eu enxergo menos, tá vendo? Eu tenho bonito um pouco essa marca de cor, mas eu não estou enxergando muita coisa. Eu estou enxergando agora, o que eu enxergo é esses dedos aqui, né? Que estão fazendo esse gesto assim. Ah, aliás, desculpa, aí eu preciso fazer o desenho do leque, tá? É ótimo quando a gente erra, porque é tão, assim, não funciona se a gente não faz o leque. Eu já ia sair fazendo e não consegui sair da primeiro dedo, né? Então, aqui, olha só, eu faço o desenho do leque, percebe? Olha como a gente tem aqui bonito uma curva, da onde sai o mais escuro da pena, tá vendo? Esses dedos, eles são mais escuros, né? Então, eu posso vir aqui e, agora sim, eu vou puxar vou puxar o segundo, dois, por dois, por três, não estou vendo tanta diferença, dois, três, quatro já é menor, cinco menor, né? E aqui eu já entro na curva, e agora sim vai aparecer esse espaço negativo aqui, ó. Eu vou precisar corrigir o meu. Olha o espaço negativo dessa região, ele vai aparecer agora. O meu ficou muito grande, é muito menorzinho, então eu vou corrigir, eu preciso aumentar um pouco aqui, para esse espaço. Tá? Ele está coerente com aquilo que eu estou vendo na foto. E posso fazer também um onduladinho aqui, para mostrar agora as penas. Aqui, tá? E eu posso aí apagar aquelas linhas de apoio para poder enxergar essas fendas bem bonitinhas. Aqui ficou inclinado demais. Se precisar de correção, agora é hora. Vou desinclinar um pouquinho menos. Pronto.
aqui, nesse lugarzinho aqui, eu vou fazer um pouquinho mais redondinho assim. Tô achando que eu fiz muito para dentro. Aqui um pouco para, né, para dentro, aqui um pouco para fora. Acho que está mais coerente com o que eu estou enxergando. Uma vez que vocês tenham isso, então, a gente pode ir para o corpo. A gente tem aqui a cabeça. A cabeça tem ângulos, percebe? Quando vocês olham aqui assim, ela não é totalmente redonda. Essas aves de rapina, elas têm cabeças com esses ângulos marcados. Não é bonito se a gente traz um pouco do ângulo, caracteriza o bicho, tá? E aqui a gente tem esse bico que não é tão comprido, mas é esse bico virado para baixo. E a gente tem essa... Do bico já sai o papo, né? E a gente tem esse olho grande, porque bichos que precisam enxergar longe. E a gente tem bonito, bonito. Ai, eu acho tão linda essa curva. Olha essa curva aqui do peito, né? Então, como ela vem para fora e depois ela entra. E a gente pode fazer também com ângulo, não precisa ser tudo muito redondo. Olha como tem ângulos isso daqui. E aqui. A gente tem, olha só que legal. A gente tem o começo do pé é onde a asa termina, tá? Reparem isso. Então, aqui eu tenho o pé que fica encolhidinho aqui embaixo, a gente pode só fazer umas curvinhas assim, e aqui está saindo o rabo, ó. O rabo eu não enxergo muito porque ele está em escorço para nós, né? Ele está em perspectiva. Eu enxergo só um pedacinho assim. Então, vocês perceberam o quanto que aquilo fez antes? Foi super importante para a gente poder localizar cada parte do pássaro. E uma vez que a gente teve aquele esboço por baixo, como tudo fica mais fácil. Eu estou olhando aqui, estou achando as minhas entradas dessas penas aqui um pouco curtas, eu vou aumentar. Isso. E agora a gente pode se divertir brincando com claro e escuro, porque assim, a base do pássaro está aqui já. Essa é a base. O desenho está resolvido. Desenho linear. Agora a gente pode sofisticar trabalhando a luz e a escuridão, né? E muitas vezes é mais bonito eu trazer um pouco do gesto da asa ou das penas, né, onde elas estão, com o claro e escuro, do que ficar desenhando cada fiozinho de pena. Isso fica muito duro, né? Então vocês podem agora, olhando para a foto, perceber que aqui na ponta, e eu posso ter uma ponta um pouco mais ponta do que eu fiz, eu posso escurecer. Percebe como é escura essa pontinha? Agora eu vou fazer bem bonito essa curva. Ela é mais, percebam como a pena ela é mais reta aqui e ela é mais curva atrás. Ela é mais reta na frente e mais curva atrás. Então, na hora que eu vou escurecer, eu posso trazer esse detalhe aqui, ó. Ela é mais escura porque ela tem melanina. Essa melanina traz resistência para a pena. Então, onde tem muito estresse, onde precisa fazer muita força, a pena vai ser mais escura. Então, o que a gente tem aqui, ó. E também ali de trás. Não tanto, está sendo mais escuro na borda da frente, e eu posso fazer isso então, ó. E também, se precisar ajeitar um pouquinho da forma, está muito redondo, posso fazer um pouquinho mais pontudo, vai ficar mais bonito.
e escureço onde eu vejo que está escuro. E aí a gente pode fazer esse tipo de trabalho aqui também, olha. Eu percebo que na pena ali da foto, ela tem um pedaço escuro e depois um claro. Percebe nessa parte aqui assim, ó, tem um escuro e depois claro, escuro, claro, escuro, claro. Então eu posso, usando essas minhas linhas de apoio aqui, dos meus lequinhos e das minhas paralelas, eu posso ir brincando com isso, ó, escuro, claro, escuro, claro, escuro, claro. E é como se eu estivesse mostrando as penas, tá? Posso puxar um pouquinho mais para cá e vocês vão vendo o que que vocês acham que é mais. Aqui também tem um escurinho. Conforme elas estão vindo aqui para perto do corpo, elas estão entrando numa área mais escura, né? Então eu posso aumentar também minha área de escuridão. Posso perceber que aqui tudo embaixo da asa é bem escuro, então eu posso fazendo com esses traços. Pode ser assim, pode ser assim, pode ser com o nosso esfuminho, tá? Lembra do esfuminho? Será que eu trouxe ele para cá? Que é aquele pedacinho de papel enroladinho ou um lapisinho próprio para isso. A gente pode, né, fazer um pouco assim e esfumaçar esse escuro. Se não quiser deixar aparecendo essas marcas da linha, né? A gente pode usar um esfuminho para soltar isso aqui, de acordo com o freguês. Então, vocês vão um pouco olhando aonde que está escuro, aqui embaixo do corpo, por exemplo, olha, a gente tem um colar aqui para ela, né? Ela tem um colar de penas mais escuras. Ela tem um pouco de jogo aqui, claro e escuro no peito, e aqui é tudo bem escuro. Então, eu posso escurecer bastante. E depois, muitas vezes, a gente quer, nossa, a gente deixou tudo muito escuro, quer trazer alguma luzinha, a gente pode usar um pouquinho da borracha e, de novo, trazer um acento de luz. Pode ficar bonito também, sabe? A gente usar a borracha e trazer um acento de luz, se a gente acha que tem alguma coisa ali que a gente exagerou na escuridão. Vocês vão ver que, olha, aqui a gente pode apagar agora já essa linha de apoio. E a gente pode trabalhar agora essa curva bonita aqui dessa cobertura, tá vendo? Ó, então dá para trazer também um pouco desse escuro aqui, tá fazendo esse gesto. Agora é bombom, né? O mais difícil a gente já fez, agora é só diversão, porque é a recompensa do suor, né? Então, dá para ir brincando assim. E vai ficando bonito, bonito, bonito. A luz e a escuridão é uma mágica, né? E aqui atrás também, a gente tem que fazer um pouco isso, senão a da frente ganha, né, no concurso de beleza. Então, a gente tem isso daqui que vem até aqui. Deixa eu pôr para trás. Tem um pouco um rajadinho assim. Escurecer para cá. Tem uma linha bonita branca aqui, né? Então, eu posso escurecer e fazer depois com a borracha uma linha branca assim.
Aqui tem um pulo muito grande do claro para o escuro, eu posso agora fazer uma transição. Se eu passar do ponto, eu tiro um pouquinho com a borracha. E a gente tem, então, esse resultado. Aqui ficou ainda uma marquinha do esbocinho, né? Então, essa é uma maneira da gente poder se aproximar da foto, né? Da gente entender o que é que a gente está enxergando. Porque, como eu já falei antes, tem essa briga entre cabeça e olho. Então, o modelo, entender esses segmentos das asas, e se está para cima, se está para baixo, é super, assim, de uma ajuda imensa, tá? Então, eu vou mandar para vocês lá no grupo do Facebook várias fotos com várias posições de pássaros para vocês treinarem se quiserem. E vou mandar também esses slides que a gente viu que são importantes para estudo e para compreensão, tá bom? Lembrando que todo mundo é bem-vindo no grupo e lá fica sempre registrado todos os passos de tudo que a gente fez até agora. Eu queria saber um pouquinho se deu certo, como é que foi. Deu certo, sim. Deu certo? Eu gostaria de ver um pouquinho, pode ser? Se vocês mostram para mim, deixa eu só tirar aqui. Acho que deu certo, né? Beth, espera aí que eu vou te fixar. Isso, que beleza, que legal. Muito bom, excelente. Excelente, ficou lindo. Que bom, Beth, muito bom. Eliana, você está com papel, né? Levanta um pouquinho, querida. Isso, muito O meu bom. tá tão. Muito bom, excelente. Ai, que delícia, que gostoso que é ver. Olha, Obrigada. Luciana, eu tive dificuldade nessa asa de trás um pouco. Tá bom, deixa eu Eu vou fixar. treinar mais. Isso. Cris, ela saiu, acho que talvez muito comprida. Se você olhar a relação entre a asa de trás e a asa da frente, ela está muito alta, por isso. Ela não É, entrou em perspectiva, sabe? Então você tem que fazer Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Onde é que eu tô? Cadê meu mouse? então, bem mais curta aqui, né? É. Percebeu? Percebeu, querida? Porque olha só, isso é Aham. importante para todo mundo isso daqui vai ser bom. Olha só, quanto mais a asa tiver em perspectiva, mais curta ela vai ser, sabe? Então, aqui ela tá, esse quadradinho, ele tá um pouco mais de pé, percebe? Se eu faço assim, ó. E se eu abaixo, se eu diminuo essa distância aqui, aumento o ângulo, ó, entra mais em perspectiva. Então, faltou. Essa minha asa também não está muito boa, não. Ela tá mais na direção da sua, sabe? Aqui ela está melhor. Ela entrou Eu mais já em percebi perspectiva. agora. Eu vou fazer, Perfeito, treinar perfeito. outras. Então, essa dica, amores, essa dica dos quadradinhos é fundamental, fundamental. Da gente ver, eu estou enxergando esse tamanho de quadradinho, e agora esse outro quadradinho é menor. É isso que vai dar o limite do gesto da asa. E eu fiquei muito surpresa de ver o quanto que isso ajuda mesmo. Parece que é muito difícil fazer isso, mas se eu fiz os quadradinhos dos segmentos nas posições corretas, é uma maravilha.
Uma maravilha. Então, é treinar antes de tudo, por isso que é importante o modelo, sabe? Treinem antes, copiar os quadradinhos do modelo, coloca numa posição e faz a cópia, depois em outra posição, porque aí ajuda muito a entender o que é que o olho está enxergando. Luísa, vou te aumentar aqui, ó. Afasta um pouquinho, está muito próximo. Isso, ótimo, Luísa, tá lindo. Fica a dica também, igual da Cris. Você pode fazer um pouquinho mais baixa a asa de trás, sabe? Ela sobe um pouquinho menos do que ela subiu aí. Ela pode ser um pouquinho mais baixa. Isso. Ela pode sair um pouco mais assim e repara aonde que ela chega com relação. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Ai, não consigo. Mas compara ali na foto aonde que a linha do fim da asa de trás bate na asa da frente. Você vai ver que é um pouquinho mais baixo do que você fez, tá? Mas tá genial aqui. O desenho tá Eu não, muito não bonito. tentei fazer nem o olho, nem o bico. Não faz mal, a gente não estudou isso. Nós vamos Ah, estudar tá isso bom. no próximo encontro. Olha, o Então, pássaro vai longe, né? vai longe. Isso. Tem uma dica que eu posso te dar, Luísa, que é o seguinte: você vai ver que essa parte aqui de trás, deixa eu fixar minha mão aqui para você. Essa parte aqui de trás da cabeça pode ser um pouquinho menos entrada, sabe? Ela ficou com um ângulo muito grande. Faz um pouco mais suave aqui assim, ó. Vai ficar bonito assim, tá bom? Oi, Tereza, deixa eu pegar aqui. Isso, muito bom, muito bom. Aqui depois você pode puxar um pouquinho a asa da frente para chegar um pouquinho mais perto da cabeça. Sabe essa curvinha? A curvinha da asa da frente, ó. Vou te mostrar. Isso. Puxa ela só um pouquinho para frente, para ela chegar, essa linha da chegada ficar mais perto da cabeça, tá bom? Muito bom, excelente. Quem mais? Dariana, deixa eu te fixar. Isso, muito bom, excelente, excelente, muito bom. Que gostoso. Aglair, oi, Aglair, querida, que bom te ver. Isso. Depois, Aglair, você pode diminuir um pouquinho o tamanho da cabeça. Ela está um pouco grande, tá bom? Diminui um tiquinho, é fácil fazer isso. E adorei que ela já está com algo no bico. Muito bom, querida. Excelente. Caio, oi, Caio. Isso, muito bom, Caio. Isso aí. Excelente, querido. Ótimo. Muito bom. Isso. Aqui também, você pode fazer aqui na curva da cabeça, talvez uma entrada um pouquinho menos marcada, sabe? Você tem um ângulo, deixa eu te mostrar, Caio. Você tem um ângulo aqui que ficou um pouquinho agudo. Faz um pouquinho mais retinho, tá? Um pouquinho mais esticadinho. Muito bom, excelente, excelente, excelente. Estou muito feliz com os resultados. Aqui, Mariana, deixa eu ver. Isso, Mari. Você pode depois encolher um pouquinho a linha aqui de trás, olha. Você vai ver que o peito tá bom, ele tá bem. Agora, aqui, essa distância entre. Deixa eu aqui te mostrar. Olha, essa distância daqui, ó. Você pode diminuir, tá vendo do corpo? Ele está um pouquinho gordinho demais. É nessa parte de trás. O peito está certinho. Diminui a salsicha em direção ao rabo, tá? Essa linha aí, essa é exatamente isso. Exatamente. Você vai fazer um regime no teu passarinho, tá? É isso que está deixando ele um pouquinho gordinho. Sara. Isso, ótimo, tá? Sara, você vai ver que nessa linha aqui da asa, pera, pegar um pouquinho. Essa tua curva aqui da asa, olha, ela tá um pouco gorda demais para frente, sabe? Faz mais retinho aqui, ó.
Vem vindo essa linha que sai aqui de trás da cabeça. Continua ela um pouquinho mais retinha em direção à ponta da asa, tá bom? Não faz tão gordinho aqui assim. Deu para entender? Joia. Muito bom, querida. Muito lindo. Eu acho que é isso, então. Vi todo mundo? Acho que sim. Depois, se quiserem, postem lá no Face. Silvia, oi, Silvia, querida. Isso. Põe de novo. Deixa eu ver. Isso. Tá. Silvia, você vai ver que essa asa aqui de trás, ela não sai do meio da cabeça, ou sai? Deixa eu ver. Ou eu que fiz errado. Deixa eu ver aqui. Sai, né? Talvez um pouquinho mais para trás essa linha. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui, ó. Eu preciso fazer assim agora, fazer assim e agora fazer assim para ela aparecer de novo. Isso. Olha, Silvia, tá vendo? Um pouquinho mais para trás. Essa linha que você fez está saindo muito da metade da cabeça. Puxa ela um pouquinho mais para o fim da cabeça. E o ângulo vai ficar mais interessante, tá bom? Joia. Então, queria agradecer muito, muito, muito a presença de vocês e a Associação Elo pela parceria e espero que vocês tenham se divertido. Nossa, adorei. maravilhoso. Sim, muito bom. Uma Maravilhoso. delícia. Ai, que Muito bom.